Fala galera, tudo em paz com vocês? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Cello Emerson, vocês assistem agora mais um vídeo do canal Metal Musicast. Vamos trocar ideias sobre James Hetfield. Eu tenho certeza que você acompanhou aquele momento do show no Mineirão em que o frontman do Metallica abriu seu coração, disse que se sente inseguro, que o peso da idade coloca dúvida nele, se ele vai conseguir ter capacidade de continuar com as atividades do Metallica, algo assim. Eu não vou falar todo o texto, toda a fala dele aqui e nem vou colocar vídeo, mas eu tenho certeza que você sabe do que eu estou falando. Eu quero trazer algum diferencial aqui em relação a tudo o que eu vi em outros canais, que o vídeo do canal Metal Musicast tem alguns detalhes que vão te acrescentar algo. Por isso eu vou trazer algumas peculiaridades da vida do James Hetfield, alguns pontos ali da biografia dele. Fiquem ligados até o final, eu tenho certeza que você vai conhecer alguma coisa interessante aqui neste vídeo, beleza? Por isso eu já peço que você aproveite para fazer a inscrição. Eu faço a playlist explicando Metallica, é uma série de vídeos em que eu trago curiosidades, detalhes, informações sobre cada uma das músicas que a banda lança em toda a sua carreira. Claro que é um projeto para a vida toda quase, porque a banda vai continuar por muitos anos lançando, mas já dá para você ter uma noção do quanto eu sou fã do Metallica. Muita gente tem falado, pô, o cara é milionário, tá triste por quê e tal. Essa é uma visão um pouco superficial das coisas. Não tem como negar que o James Hetfield, obviamente, é um ser humano e, sendo assim, ele tem as questões pessoais da sua personalidade a serem resolvidas na sua mente. Não basta dizer que porque o cara é milionário, ele não tem problemas. Isso é até meio óbvio, né? Mas para quem quiser conhecer, a pirâmide de Maslow traz isso, né? Muito bem escalonado ali, aquela necessidade humana que parte do mais básico, vai até acima. Então mesmo quem já conseguiu ter segurança financeira, quer ter outros anseios ainda, né? Quer ter outras realizações pessoais. E esse é o caso do líder, de um dos líderes do Metallica, James Hetfield, né? Bom, o que eu quero trazer aqui para vocês é que ele passou provações muito severas desde a sua infância. Se a gente pegar lá no começo da vida dele, ele já tinha alguns problemas com a religião da família. A religião familiar era a tal da Igreja da Ciência Cristã. Vejam o que o James Hetfield falou, vou ler para vocês, na entrevista em 2001 para a Playboy, lá dos Estados Unidos. Vejam só, fui criado num lar que acreditava na ciência cristã, uma religião estranha. A regra principal é: Deus vai consertar tudo. Seu corpo é só uma casca. Você não precisa de médico. Era alienante e difícil de entender. Bem, vejam que isso não era só um perrengue para ele em termos de religião. A gente vai ver que a escolha religiosa da família acarretou num drama em relação à doença que a mãe dele apresentou. Então, vejam só mais um pouco aqui numa outra fala dele na mesma entrevista, na Playboy, em 2001, o que ele falou para a gente ter uma ideia do que era a Igreja da Ciência Cristã. James Hetfield disse o seguinte: meu pai dava aula na escola dominical, ele gostava daquilo. Aquilo era imposto a mim. Rolavam aqueles testemunhos e havia uma menina que tinha quebrado o braço. Ela se levantou e falou: eu quebrei o braço, mas agora ele já sarou. Só que ele estava completamente destroçado. Quando penso nisso agora, acho muito perturbador. Então, é no lar de uma família da igreja, adepta da Igreja da Ciência Cristã, que o James Hetfield teve que crescer. Ele era tirado das aulas de educação física porque não podia se machucar, algumas coisas do tipo. Você pode até falar, pô, Cello, isso não é um problema, não é uma grande provação, beleza. Em 1976, vamos acompanhar aqui, James Hetfield nasceu em 13 de agosto de 63. Em 1976, façam as contas, era um adolescente ainda no começo da sua adolescência, houve o divórcio dos seus pais. Você pode até falar também, pô, Cello, não tem problema, as pessoas têm que superar, a vida é assim. Eu entendo, mas vejam só, o pai dele era caminhoneiro, ficava fora de casa por muito tempo. Ele foi criado mais diretamente pela sua mãe, né? O pai dele se chamava Virgil
Hetfield e a mãe dele, a Cynthia Hetfield. E ele tinha 2 meio-irmãos e ele também tinha uma outra irmã, que era do casamento em que ele também nasceu. Bom, ele então viu que o seu pai não aparecia mais em casa por um tempo. E ninguém falou para ele que o pai dele havia se separado da mãe. E ele já estava acostumado com as ausências do pai, deixou um tempo passar, não percebeu muito. Com o passar do tempo, ele percebeu que as roupas do pai começavam a sumir. Tinha cada vez menos roupas e coisas do pai dele na casa. Até que um certo dia, passado um bom tempo, a mãe dele disse: olha, na verdade seu pai não está viajando, porque é isso que ela dizia. Não, seu pai está a trabalho e tal. Ela resolveu contar, não, seu pai se separou. Então, vejam, ele disse ainda na entrevista da Playboy: o papai viajou a trabalho por mais do que alguns anos, entende? Eu estava no início do ensino médio. Esconderam de mim que ele tinha ido embora. Finalmente, minha mãe disse: o seu pai não vai voltar. E aquilo foi bem difícil. Então vejam, ciência cristã e de repente o pai sai de casa por um tempo, enganam ele, não contam a verdade. E ele ficou bastante amargurado já com isso. Em 1979 aconteceu algo muito grave. A sua mãe ia ficando cada vez mais debilitada e ninguém contava para ele por quê. Ele percebia que a condição de saúde da mãe não estava boa, piorava cada vez mais, mas ele não sabia o que estava acontecendo. Por conta da fé que eles professavam na Igreja da Ciência Cristã, a mãe contraiu um câncer e não procurava ajuda médica, não tomava remédio, nada disso. Tentava se curar apenas crendo naquela teologia da Igreja da Ciência Cristã. E só com o tempo o James Hetfield veio a saber que a mãe tinha uma doença grave. E logo ali, como eu disse, em 1979, ela veio a falecer. Se a gente fizer a conta, ele nasceu em 63, ele tinha 13 anos, 13 para 14 anos de idade. Era um adolescente, teve que enfrentar essa barra pesada. Bom, ele não tinha mais o pai, que tinha saído de casa, e a mãe havia falecido. Ele foi morar com um meio-irmão, que foi bacana com ele, estava recém-casado, tratou ele muito bem, mas dá para vocês imaginarem o perrengue que era mudar de cidade, mudar de escola e morar depois do falecimento da mãe com um meio-irmão que tinha acabado de se casar, que tinha que cuidar do James Hetfield, ainda um adolescente. Era uma provação severa, sim, isso ficou bem gravado na personalidade dele. Logo ele conheceria um amigo, né, que é o Ron McGovney. Ele já conhecia ali do colégio e tal, mas com o tempo, assim que ele foi crescendo e desenvolvendo a sua musicalidade, tocando guitarra, ele foi morar de favor junto com o Ron McGovney, que foi o primeiro baixista do Metallica. O pai do Ron McGovney tinha alguns imóveis, né, próximos da casa dele, algumas edículas assim, e deixou eles morarem lá. E ali ele ficou até com a formação do Metallica, ensaiavam lá até a saída do Ron McGovney. Depois que esse baixista sai da banda e os caras vão mudar lá para São Francisco para poderem ter o Cliff Burton na banda, eles moravam numa casa, tipo uma república, que se chamava Metallica Mansion, mansão Metallica. Então o James Hetfield, ele gravou ali na sua personalidade que os caras do Metallica eram sua família. Porque logo, no início da adolescência, ele viu sua família de sangue se desintegrar. E ele se juntou aos caras, né? Lars Ulrich, Kirk Hammett, no começo Dave Mustaine, depois teve o Kirk Hammett, né? Mas esses caras eram a sua família, né? No começo também teve o Ron McGovney, como eu disse, depois entrou o Cliff Burton. Isso se tornou um traço de personalidade muito marcante do James Hetfield. Ele mesmo já declarou várias vezes que sim, que o Metallica tinha um senso de família para ele, né? Tanto é que quando a gente assiste aquele documentário Some Kind of Monster, ele tá ali com esses demônios sendo resolvidos, né? Porque o Metallica já estava um pouquinho balançado também, né? E ele tinha já ali um começo de temor de que a banda acabasse. E o que aconteceria, né? Além de ser uma grande corporação, Metallica se tornou uma grande empresa. James Hetfield, além de ser músico, além de ser o artista que produz a arte da banda, ele é como se fosse um dos acionistas de uma grande corporação. Tudo isso entra na conta. Então quando o pessoal fala de uma maneira até simples, pô, mas o cara é milionário, tá triste e tal, como se não fosse possível alguém ficar
ficar triste só porque é milionário. Quanto maior a árvore, muitas vezes maior o tombo. Então os perrengues também são sempre proporcionais ao tamanho da pessoa, dos seus negócios e tal. É importante a gente colocar aqui que o James Hetfield se tornou um adolescente que pegou muito gosto por álcool logo cedo, né? Então tem uma história de um amigo deles, Cornarens, eu não sei como pronuncia o nome do cara, mas eu sei que ele fala que um dia ele levou o James Hetfield para casa dele e os pais do Cornarens trouxeram alguns biscoitos de chocolate, os caras eram quase crianças, né? Estavam entrando na adolescência, estava aquela coisa bem família, bem infantil, e James Hetfield sacou uma garrafa de uísque da jaqueta e ficou tomando uísque na casa do cara, ficou aquele climão, né? Os pais do cara torcendo o nariz ali, aquela desconfiança, e os amigos pediam para ele parar e ele tomava o uísque, não parava e dava risada e tal. Então, isso agravou toda a situação, né? O alcoolismo dele, tanto é que ele já foi internado e foi internado agora durante a pandemia, mais uma vez, para uma reabilitação. A questão é que o James Hetfield se tornou um grande ídolo na cultura mundial, eu posso dizer isso, na cultura mundial, mas principalmente ali para os Estados Unidos. Eu me lembro muito bem, em algumas viagens que eu fui lá, eu andava sempre com camiseta do Metallica em algum dia da viagem, e o pessoal vinha trocar ideia comigo. Os americanos vêm trocar ideia com você sobre o Metallica, ainda mais porque percebem que eu estava falando português e tal, e querem saber, né, como que é o Metallica no outro país e tal. Então, o James Hetfield, como o frontman, a cara do Metallica, ele ditava modas. Se a gente pensar, nos anos 90, se ele aparecesse com uma bandana roxa, por exemplo, no dia seguinte, centenas de milhares de jovens apareceriam com a mesma bandana andando pela rua. Pelo menos na primeira metade dos anos 90, era assim. Ele se tornou esse ídolo. E o ídolo, galera, na verdade, é uma versão idealizada de um ser humano, não é um ser humano. Por isso que vocês veem que aqui no Metal Musicast, eu nunca falo que eu tenho ídolo, porque na idade que eu tô, eu não posso ter mais ídolos. Porque se eu admirasse a idolatria nesses caras, por meio de uma idolatria, hoje eu não curtiria mais metal. A dimensão humana dos caras é que me faz curtir o trabalho deles até hoje. É entender que eles são seres humanos, que mesmo sem ter uma clarividência, uma bola de cristal, os caras tomaram grandes decisões, se tornaram grandes artistas, realizaram enormes feitos no mundo da arte e no mundo dos negócios. É isso que me faz admirar os caras. Se eu achasse que eles são ídolos sobre-humanos, eu nem, nessas alturas aqui, com a idade que eu cheguei, eu nem curtiria mais, a ilusão já estaria desfeita. Então conhecer a dimensão humana dos caras é importante. Mas a massa de pessoas que curtem o Metallica, que curtiram e que vão curtir, vem muitas vezes o James Hetfield como alguém idealizado, ainda mais nos Estados Unidos. Eu costumo chamar isso de efeito Clint Eastwood. O ator e diretor americano, ele passou por isso, ele passou muito por isso. Essa pessoa que foi alçada a um símbolo do que o americano gosta de pensar que ele é. O James Hetfield tem isso também, um pouco do Clint Eastwood. Então, tanto o Clint Eastwood quanto o James Hetfield se tornaram figuras que boa parte dos norte-americanos gostam de pensar que é a idealização de um americano. E isso está distante da verdade, né? Porque o James Hetfield, como eu disse, está na sua dimensão humana. Todo ídolo é de barro, todo ídolo vai se desfazer. E ele é um humano, e como humano deve ser admirado e respeitado, né? E é normal, tudo isso que eu falei, gerar no James Hetfield uma insegurança. Vejam que o Metallica sempre foi a família dele, ele mesmo já falou, ele sempre teve uma necessidade quase psicótica, assim, quase fóbica de controle do Metallica. Vejam quanto ele encheu a paciência do Jason Newsted, quando o Jason Newsted quis fazer projetos paralelos. Vejam no DVD, lá no vídeo Some Kind of Monster, como ele também treta ali com o Lars Ulrich, porque o Lars Ulrich quer gravar em alguns horários, ele está voltando de uma reabilitação, ele não pode gravar naqueles horários. Enfim, vejam que a formação da personalidade dele o levou a ser o líder que ele é. E isso, claro que com o peso dos anos aí, começa a gerar alguns questionamentos, é normal. Além disso, o Metallica, a sonoridade da banda exige muito do físico, sim. Se você
conversar com um professor de guitarra e você chega lá para ter uma aula e fala, eu quero tocar estilo James Hetfield, as paletadas abafadas, todas para baixo assim, você vai ver que o professor vai dar um exercício específico para treinar isso. É muito, exige, não vou dizer que é muito difícil, mas exige muito da questão física. Tudo isso traz até a gente aqui, até 2022, Belo Horizonte, o James Hetfield resolve no palco, em público, admitir que tem essa insegurança. E para mim, que sou um fã antigo e só entendo a dimensão humana dele, isso nem me surpreende tanto, embora eu passe a respeitá-lo cada vez mais, porque houve uma época em que o Metallica tentava se fechar muito e não expor para fora o que os caras pensavam, isso antes do DVD Some Kind of Monster, né? Depois os caras começaram a falar mais, até porque esse DVD revelou muita coisa ali, mas o fato, galera, é que, como eu disse para vocês, a dimensão humana desses grandes artistas como James Hetfield, Lars Ulrich, Steve Harris, Rob Halford, a dimensão humana deles é que traz a grande admiração, segundo a minha visão. E ele realmente foi ali abraçado pelos caras do Metallica, a gente vê que hoje outra época também, os caras estão muito companheiros. E quem assistiu os shows, eu não pude assistir porque eu estava com o meu filho, foi aniversário do meu filho exatamente no dia do show em São Paulo, eu também não consegui viajar para assistir em outras capitais, mas tudo que eu li, todos os meus amigos que foram nos shows, me levam a concluir que foi um baita show, foi sensacional tecnicamente, em termos de som, de performance de palco, em termos de produção. Então, a gente pode até pensar que o James Hetfield nem teria muito com o que se preocupar, né? Porque a banda está indo bem, os caras estão unidos, o show está redondo, está sensacional. Mas ele é um ser humano e não importa se o cara é realizado em termos de carreira, de grana, tudo. Como ser humano, o cara vai ter os demônios dele, os perrengues dele, tem que resolver. E foi muito interessante que ele contou até com os fãs para ter um caminho aí. Valeu? Tamo junto, espero que vocês curtam. Forte abraço a todos vocês.